Nesse vídeo eu vou debater com vocês falas do Barsi com as quais eu não concordo, obviamente que de forma fundamentada. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Antes de adentrar essas falas do Barsi com as quais eu não concordo, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês algumas ressalvas. Primeira ressalva, provavelmente eu estou errado e o Barsi certo. Por que eu digo isso? Não é por falsa modéstia, é por um fato muito claro. Quem é o bilionário aqui? Eu ou o Barsi? Por isso, milita a favor do Barsi a presunção de que ele está correto pelo histórico que ele teve, pela trajetória que ele teve. Ainda assim, eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês, com a finalidade do quê? De tentar desenvolver um senso crítico nas pessoas, não simplesmente aceitar algumas falas e alguns ensinamentos que não façam sentido para você. Então a minha intenção não é simplesmente dar hate no Barsi ou parecer arrogante, longe disso. E se eu tiver errado também, eu quero que você deixe nos comentários, mas eu também não posso deixar de trazer para vocês aqui o que eu realmente penso. A transparência é algo que eu prezo muito, tanto aqui com vocês, tanto na minha vida privada como advogado, então eu não posso deixar de fazer esse vídeo, por mais que eu possa aí tomar bastante hate e eventualmente perder inscrito. Mas como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui de forma fundamentada e repisar aqui para vocês que eu sou majoritariamente Barsi. Quase a totalidade dos ensinamentos do Barsi eu incorporei na minha trajetória de investimento. Apesar disso, tem algumas divergências ali. Normal, todo mestre e pupilo possuem divergências. Não que eu seja pupilo do Barsi, eu não tenho essa pretensão, mas apenas que você entenda que não é porque eu sou o aluno eu vou concordar com tudo que o professor fala. Essa é a ideia. Mas então vamos lá, são 5 falas aqui que eu vou trazer para vocês. A primeira delas é que a Raia Drogasil seria uma ação que não é cara. A Luan tem certeza que ele disse isso? Eu vou mostrar aqui para vocês no podcast dos Irmãos Dias Podcast, onde o Barsi foi entrevistado. Agora, por exemplo, Barsi, Você tem alguns varejo de varejos, farmácia, ou varejo de você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo? A Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara, ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás... Perceberam? O co-host ali disse, Raia Drogasil é cara. E ele disse, não é cara, é um preço razoável. Vamos aqui verificar então Raia Drogasil. A Raia Drogasil hoje tem código em bolsa RADL3, ela possui uma relação preço dividido pelo lucro de mais de 40. E como diz o Peter Lynch, você não deve olhar o PL isoladamente. Lembrando que o PL ele é um indicador de valuation que mede quanto tempo você, investidor, terá o seu dinheiro de volta que você investiu na companhia, conforme os lucros que essa empresa dá ao longo de 12 meses. Então, o PL de 43 significa que o que você paga hoje pela Raia Drogasil e o lucro que ela está dando em 12 meses leva mais de 43 anos para o dinheiro que você investiu voltar para você. Então, é um período bem longo. Mas o Peter Lynch diz que você não deve olhar isso isoladamente, mas em conjunto com o crescimento dos lucros da empresa. E se você olhar aqui o crescimento de lucros da empresa nos últimos 5 anos, foi uma taxa anual aproximada de 9,92%. Isso significa que a empresa não está com preço razoável. Ela está sobreprecificada, está esticada, porque enquanto ela está crescendo menos de 10% ao ano seus lucros, e inclusive as receitas não chegam a 20%, ela está negociada a um PL acima de 40%. Então, quando que uma ação está barata? Então, suponhamos aqui que o CAGR da empresa nos lucros estaria de 15% ao ano, enquanto o PL de 10% ou até 15%. Aí a empresa estaria com preço razoável, o que não é o caso, na minha visão, e também na do Peter Lynch, que com todo respeito ao Barsi, eu prefiro ouvir o Peter Lynch nessa hipótese. E aí, o que a gente verifica? O Barsi, ele já comentou em certas ocasiões que a VEG seria uma empresa cara. E hoje o que a gente verifica? A VEG está com PL de 29 vezes lucro. E o crescimento de lucros da empresa é de 27. Então ela está num preço muito mais razoável do que Raia. Inclusive num preço aqui próximo do preço justo. Por isso, se VEG caísse mais um pouquinho, ia ficar inclusive descontada. Mas o Barsi mesmo assim entende que VEG seria cara e a Raia Drogasil seria cara. Ouso discordar disso pelos fundamentos que eu trouxe aqui para vocês. A segunda fala do Barsi que eu ouso discordar é a de que os fundos imobiliários são o conto do vigário. Eu já trouxe um vídeo mais detalhado debatendo esse assunto com vocês, vou deixar aqui no card, mas em resumo, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, o Barsi disse que fundos imobiliários são o conto do vigário. E aí o Barsi, já de longa data, critica os fundos imobiliários. Na visão dele, os fundos imobiliários possuem taxas de administração
administração e de performance que não condizem com a rentabilidade que eles produzem. Os fundos imobiliários não possuem liquidez, o que também reduz sua rentabilidade quando você for tentar vender ali um fundo imobiliário, que você bota para vender, sei lá, a R$100 e como não tem liquidez cai para 90, 95, e também porque ele não investe no setor imobiliário. Só que qual é o ponto central aqui? Eu também prefiro as ações do que os fundos imobiliários, inclusive hoje eu invisto apenas em ações brasileiras inclusive, mas isso não significa que os fundos imobiliários sejam um investimento ruim, absolutamente. Ou seja, eu não posso generalizar dizendo que a classe de ativos, fundos imobiliários, são ruins. Só não são melhores do que as ações na minha visão. Mas não quer dizer que são ruins por conta disso. Na minha visão, os fundos imobiliários são ali um ponto médio de migração do investidor que está saindo da renda fixa para a renda variável, já que os fundos imobiliários oscilam menos do que as ações. Mas o principal ponto aqui é o seguinte: existem fundos imobiliários que são sim bons e que são líquidos. Por exemplo, o HGLG é um fundo bom, tem uma boa rentabilidade. Hoje não está com deságio, então eu fico de olho nisso aqui, mas o importante é que ele é líquido, é um bom fundo e, no geral, bem administrado e que já se provou no tempo. E para além disso, eu vejo os fundos imobiliários como uma alternativa daqueles que gostam do mercado imobiliário. Imagina só, investir aqui nesse edifício aqui luxuoso. Você acha mesmo que uma pessoa com R$10.000 conseguiria comprar, ainda que fosse um pedaço disso aqui, fora do mercado de fundos imobiliários? É isso que os fundos imobiliários produzem. A possibilidade do pequeno investidor se posicionar no mercado de imóveis, e aqui eu estou falando dos fundos de tijolo especificadamente, sem que tenha grande montante de capital. Você imagina só, alguém que gosta de imóveis, o tio do terreno, por exemplo, ele precisaria de mais de R$1 milhão para entrar no mercado imobiliário e comprar alguns terrenos ou alguns apartamentos. Enquanto que, com muito menos do que isso, R$100.000, R$10.000 que seja, você consegue comprar muitas vezes um ativo, um fundo imobiliário que tem vários imóveis dentro dele. Então, por exemplo, ao investir, por exemplo, no KNRI, que é um excelente fundo, apesar de ter uma taxa relativamente alta, você compra 20 ativos, 20 imóveis espalhados por 3 estados. Imagina só, com R$10.000 eu consigo fazer isso aqui com apenas um fundo imobiliário. Então você consegue diversificar no mercado imobiliário e ainda obter uma rentabilidade superior àquela que você teria com aluguéis desses imóveis. Por quê? Porque o aluguel de imóvel no país tem uma taxa média de 0,5% ao mês, sendo que um HGLG aqui está conseguindo render ali ao mês 0,66, o KNRI 0,64. Com menos dinheiro eu tenho mais rentabilidade. E a valorização das cotas nos fundos de tijolo seguem o padrão do mercado imobiliário. Então não é porque é um fundo imobiliário que ele se valoriza menos que o próprio imóvel físico. Então eu entendo a importância dos fundos imobiliários e, por outro lado, não entendo todo esse hate que o Barsi tem contra os fundos imobiliários, que até então cumprem o seu propósito. Claro, assim como no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários tem muito fundo ruim, tem muita empresa ruim, mal gerida, igual tem aqui fundos imobiliários que são geridos de forma equivocada e aqueles que ficam fazendo sucessivas emissões, subscrições, diluindo ali a participação do cotista no fundo, a não ser que ele fique ali entrando nas subscrições, que muitas vezes tem taxas ali altas. Então tem isso também, tem que ficar de olho, mas no geral a ideia dos fundos imobiliários, para mim, parece benéfica para esses investidores que gostam muito do mercado de imóveis. Por outro lado, concordo com o Barsi quando ele diz: eu já invisto no mercado de imóveis quando eu tenho Klabin. Indiretamente, eu estou investindo em imóveis porque a Klabin tem vários imóveis. Concordo com ele, mas isso não significa que eu deva dizer que os fundos imobiliários são o conto do vigário. C. Venda de Itaúsa porque está pagando pouco dividendo. Eu entendo que o Barsi tem como DNA, como ele diz, o dividendo. Entendo isso, até por isso que ele é apelidado no país como o rei do dividendo. Contudo, é sabido, e ele disse isso, né? Não me interessa ter Itaúsa, vender Itaúsa porque não está pagando dividendo. Mas é sabido que Itaúsa hoje, a sua estratégia não é de distribuição elevada de dividendos como ocorreu no passado. Hoje a Itaúsa está fazendo aquisições. Recentemente a Itaúsa está em vias de aquisição da CCR. Então a companhia está usando seu caixa para o quê? Para fazer compras, para tentar se tornar efetivamente uma holding assim, que seja minimamente similar à Berkshire Hathaway. É por isso que hoje o dividend yield de Itaúsa gira em torno de 5%, mas hoje ela está numa cotação boa, né? Então acaba muitas vezes ficando abaixo de 5%, mas que seja, está pagando um dividendo ali mínimo porque ela está retendo caixa para aquisições. Então, por que eu digo que não faz sentido o Barsi dizer que vendeu Itaúsa por causa de dividendos? Porque ele sabe disso aí. Ele deveria dizer então, não, então eu estou vendendo Itaúsa porque as aquisições que ela está fazendo não são nada rentáveis. Por exemplo, aumentar a posição em Alpargatas aí seria aceitável, mas por causa de dividendo, sendo que ele está comprando hoje Cosan, que também não paga um dividendo altíssimo, dividend yield hoje inferior, inclusive, que Itaúsa, então isso também, para mim, não faz muito sentido. Não sei qual é a opinião
opinião de vocês, deixe aqui nos comentários. D. Quarta fala: aluguel de ações é estelionato. Inicialmente eu quero deixar claro aqui com vocês que eu não gosto do aluguel de ações, particularmente entendo quem se utiliza desse instrumento, mas eu não gosto, passo longe disso aqui, tanto para o especulador quanto para o investidor, porque a taxa que você recebe pelo aluguel ali é mínima, todo o trabalho que você tem que ter de declaração, aquela taxinha mínima, ainda pagar imposto de renda, eu fico longe, tá? Mas respeito quem se utiliza desse instrumento para a rentabilização da sua carteira, mas o fato é que por mais que eu não utilize o aluguel de ações, eu entendo que ele não configura um estelionato como diz o Barsi. E por que o Barsi diz que o aluguel de ações é estelionato? Em diversas oportunidades, ele já disse o seguinte: olha, quando eu tenho um imóvel e alugo, o locatário não pode pegar esse imóvel e vender. Isso seria um estelionato. Agora, no mercado de ações, o dono das ações, doador, ele entrega essas ações em locação para o tomador ali, o especulador, e esse cara, o tomador, ele pode vender as suas ações no mercado e recomprar essas ações mais baratas para devolver ali com essa diferença de lucro. Isso se chama venda descoberta. Ele entende que esse instrumento do mercado financeiro, além de produzir cotações artificiais, porque ocorre ali uma pressão vendedora que o mercado não suporta, eu até concordo com essa crítica, ele diz que isso é um estelionato porque eu não posso vender algo que não é meu. Contudo, eu entendo que essa aqui é a definição jurídica, mas é só para você ter uma ideia. Estelionato está ali no artigo 171 do Código Penal, que diz o seguinte: obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Olha esse trecho aqui do dispositivo de lei: induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, intrinsecamente, o estelionato traz em si a ideia de manter alguém em erro, utilizar-se de algo para enganar uma pessoa. Acontece que aquele que loca suas ações, o dono das ações, ele não está sendo enganado. Ele foi voluntariamente entregar suas ações mediante uma taxa de aluguel para aquele tomador, aquele especulador. Então, é um contrato. É um acordo de vontades, ele é voluntário. Então não há enganação ali. O tomador não está enganando o dono das ações. Por isso, não me parece razoável dizer que há um estelionato nessa hipótese, já que o elemento volitivo, a vontade, está presente dos dois lados, tanto do tomador quanto do doador das ações, o dono das ações. Então, a comparação feita pelo Barsi não seria razoável. O que seria razoável dizer é que, assim como no aluguel de ações, se, por exemplo, eu loco meu apartamento e o locatário vende esse apartamento, nesse caso é estelionato porque eu não consenti, eu, dono do apartamento, não consenti, o que não é o caso. Agora, se eu consentir, deixar ele vender e depois receber algum lucro nessa operação, sei lá, alguma coisa assim, aí seria mais comparável ao aluguel de ações e não seria um estelionato. Por isso, não gosto do aluguel de ações, não utilizo, mas não dá para dizer que é um estelionato. E uma quinta fala, e seria mais um ensinamento, é de que você deve colocar todos os seus recursos em ações. Para contextualizar, eu vou trazer aqui para vocês um trecho de uma entrevista onde o Barsi fala um pouquinho a respeito da renda fixa. Vocês sabem que para o Barsi, a renda fixa, na verdade, deveria se chamar perda fixa, porque ela não consegue manter o seu poder de compra e porque a inflação divulgada pelo governo é mentirosa. Então vamos ouvir esse trechinho aqui para você entender um pouquinho melhor. A minha renda fixa são as ações, entendeu? Eu tenho esta dinâmica, esta visão e eu faço o seguinte, nem sempre, ao receber dividendos provenientes de uma aplicação, eu tenho a disponibilidade de comprar as ações. Mas enfim, eu só queria trazer esse trechinho rápido para você entender que para o Barsi, você deve pegar todo o seu dinheiro e colocar em ações. Ele diz que a renda fixa dele são as ações. Porque as ações que pagam dividendos remuneram a sua carteira, você recebe aquele refluxo de caixa e faz novas compras. Ou aguarda um pouquinho se as ações não tiverem um preço atrativo e depois faz a compra. Pelo que o Barsi está dizendo, que ele nunca fez uma ressalva a respeito, ao menos eu nunca encontrei isso na internet, você não deveria ter reserva de emergência, tampouco reserva de oportunidade. Ele nunca falou da reserva de emergência, tá? Então pode ser que ele não entenda dessa forma, mas pelo que ele publicou até então, você deve colocar tudo em ações que pagam dividendo. Porque os dividendos das ações já estariam ali remunerando seu caixa, você já estaria protegido. Muito bem, a gente sabe que as ações oscilam muito. O mercado de ações, principalmente brasileiro, é ultra volátil. Por isso, não seria recomendável, e aqui eu estou dizendo com a pretensão de ser um educador financeiro, você colocar todo o seu dinheiro em ações. Seria recomendável, isto sim, colocar aos poucos o seu dinheiro em ações. E sempre ter antes montada a sua reserva de emergência, porque a vida é repleta de imprevistos. Não dá para você simplesmente achar que nada vai acontecer contra você, contra o que você está planejando. O risco, o que é o risco? Não é a volatilidade das ações.
O risco é a possibilidade de algo ocorrer fora do esperado. Então, sabedor disso, você tem que ter sua reserva de emergência composta ali entre 6 meses a 12 meses dos seus custos fixos. Por isso, colocar todos os recursos em ações parece não ser recomendável. Por mais que você seja aí uma pessoa ativa, bem válida, que esteja trabalhando, pode ser bastante arriscado não ter ali a sua reserva. Muito menos reserva de oportunidade. Para o Barsi, reserva de oportunidade é coisa de otário, assim. Ele nunca falou isso, mas no sentido de você estar perdendo dinheiro para perda fixa, tá? Concordo que a renda fixa não remunera no longo prazo como a renda variável, mas no curto prazo a renda fixa consegue remunerar mais do que a renda variável. E isso acaba sendo muito difícil da gente tentar falar aqui para vocês que vocês devem investir em ações. Afinal, você tem aí o que hoje? Você tem títulos do Tesouro aqui, ó, rendendo ao pré-fixado com juros semestrais 2033, 13%. O pré-fixado 2025, 2,72%. Olha o Tesouro Selic rendendo a Selic mais 0,10. A Selic hoje é 13%, mais um pouquinho aqui. Rende inclusive mais do que isso aqui. Você pega um IPCA 12% mais essa taxa. E aí você vai falar, como? Não tem ação nenhuma rendendo isso aqui. As ações estão caindo. Então, no curto prazo, a renda fixa não tem nada de perda fixa. Na verdade, quem perde da inflação no curto prazo são as ações. Sejamos realistas. E os dividendos não conseguem pagar isso aqui também, exceto algumas raras exceções de empresas de commodities aí por causa do ciclo de alta das commodities, tá bom? Então é preciso fazer essa distinção. E o que é principal aqui? Por mais que o Barsi diga que os dividendos vão sempre estar entrando ali na sua conta, vamos supor que eu precise, no mínimo, de 6% de yield nas ações. Tá? Esse é o mínimo que eu preciso. E o que acontece? Nem sempre as ações vão conseguir pagar dividendos em determinado momento. Então vamos ao exemplo. Copasa pagou um excelente dividendo 2020 até 2021. 2022 até agora pagou um dividendo ridículo. Pagou 8 centavos mais 14, 20 centavos aqui. Ridículo. Dividendo muito baixo. A AS Brasil, que é uma empresa que historicamente é vista como uma pagadora de dividendo, acabou enfrentando uma forte crise hídrica, teve que mudar a sua matriz energética, parou de pagar dividendo, tá pagando nada. Olha isso aqui, dividendo de ridículo. Mas a gente sabe que a AS Brasil é para dividendos a partir de 2024, então fica muito complicado. A própria Taesa vai reduzir dividendo, Transmissão Paulista. Então mesmo ações do setor elétrico ou do saneamento básico, que está ali entre os setores perenes do Barsi, elas em algum momento deixam de pagar dividendo. Então como que eu posso dizer que esses dividendos sempre vão entrar na minha conta para que eu possa ali ter as ações como uma renda fixa? Isso não parece razoável. Pode fazer todo sentido para o Barsi hoje, porque ele é bilionário, ele tem um patrimônio gigantesco e ele tem um preço médio que deve ser muito baixo, um dividend yield on cost ali excelente, que mesmo quando essas ações pagam um dividendo baixo, para ele é muito dinheiro. Então no caso da Klabin, ele sempre diz que a Klabin paga um excelente dividendo e o yield da Klabin é de 4 a 5%, mas como o preço médio do Barsi é excelente, mesmo que a companhia reduza dividendos, ainda faz todo sentido para ele. É por isso que eu não posso concordar, mesmo entendendo o ponto do Barsi, em você colocar todo o seu dinheiro, todo, advindo do seu trabalho, por exemplo, das suas economias, em ações. A migração deve ser aos poucos. Até por isso que eu não recomendo alguém que queira se aposentar imediatamente. Ganhei um dinheiro de herança, ganhei algum dinheiro ali interessante, vou colocar tudo de uma vez em ações. Não dá. Você vai ver a desvalorização patrimonial mexendo com a sua cabeça. Talvez seja melhor até ingressar primeiro em fundos imobiliários, porque seria a migração natural da renda fixa para a renda variável. Ações, a volatilidade é muito alta, principalmente no atual cenário de recessão e juros altos aí à frente que devemos enfrentar, e somente aqueles que sejam realmente antifrágeis vão conseguir ter recompensas no futuro. Não espere algo para o curto prazo. E uma fala, vamos dizer assim, bônus aqui desse vídeo, que na verdade pode ser que eu não tenha compreendido que o Barsi tenha tentado passar, é que em algumas oportunidades ele disse que o preço de tela importa. Como assim? Ele já disse que uma empresa que tem uma cotação pequena paga um dividendo maior, porque o dividendo é pago pela ação. Aí como eu tenho mais ações, por exemplo, Klabin, como a Klabin custa R$4, você consegue ter um número maior de ações, por isso o dividendo é maior. Ele já disse isso em algumas oportunidades. Se você já viu ele falando isso, deixa aqui nos comentários. Só que eu não consegui compreender essa frase. Afinal, a gente sabe que o preço de tela não interessa, na verdade. O preço da ação ali, no sentido da cotação de tela. Porque a empresa pode fazer sucessivos desdobramentos de ações e ter a sua ação custando R$2, R$1, R$1,50. É muito fácil fazer isso. Só não pode ser abaixo de R$1 porque tem ali a vedação de penny stock da B3. Mas fora isso, a empresa pode ter a cotação que ela quiser. Então uma ação custando R$100, R$1 não faz tanta diferença, exceto que se a ação estiver custando R$100, a liquidez dela é um pouco menor frente aos pequenos investidores que não conseguem fazer as compras de ações que têm cotações mais elevadas. Mas fora isso, não muda nada em dividendo, em rentabilidade. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Existe mais alguma fala ou ensinamento do Barsi com a qual você não concorda? Se você discorda de mim, pode
pode deixar aí nos comentários também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!